Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical online. A nossa Escola Bíblica Dominical nesse tempo de distanciamento social. É muito bom que você esteja aqui participando conosco. Se você se lembra bem, domingo passado nós falamos sobre o profeta Joel. Então hoje nós vamos falar sobre o profeta seguinte, o profeta Amós. Se você já tem participado, você sabe que a proposta da nossa sala de jovens é passar pela Bíblia toda. Por isso nós estamos agora já na parte final do Antigo Testamento, a parte dos profetas menores, e chegamos assim ao profeta Amós. Eu só quero te lembrar de um detalhe. Lembre que esses nossos estudos, eles são em primeiro lugar panorâmicos. Eles não são aprofundados e detalhados. O nosso objetivo aqui é só te dar algumas informações chaves para quando você ler o texto bíblico, você conseguir entender um pouco melhor a mensagem do texto. Então, o que você vai ter aqui são informações pontuais para você fazer a sua própria leitura bíblica. Mas, em segundo lugar, esses nossos estudos, eles também são reflexivos. O objetivo não é simplesmente acumular conhecimento, informações sobre o texto bíblico, mas o objetivo final é gerar reflexões sobre aquelas informações, sobre os conhecimentos que nós estamos adquirindo na Bíblia. O importante é nós entendermos qual é a mensagem que o texto bíblico tem a nos dar para os dias de hoje também. E assim como eu disse, nós vamos falar sobre Amós hoje. Amós foi um profeta da época do reino dividido. Você se lembra o que foi o reino dividido na história do povo de Deus? Você provavelmente sabe que o primeiro rei do país, da nação de Israel, foi Saul. Depois de Saul, Davi reinou, e depois de Davi, Salomão. Agora, o que muita gente não se atenta é que depois de Salomão assumiu seu filho Roboão, que pela sua inépcia, pela sua incapacidade política, acabou gerando um racha dentro do próprio país. 10 tribos e meia desprezaram o rei Roboão e elegeram Jeroboão para ser o seu rei. E assim se dividiram, se separaram do próprio país. Eles continuaram com o nome de Israel, eles assumiram como capital não mais Jerusalém, mas a princípio Tirza e depois Samaria. Então veja o que você tem, um reino do norte chamado Israel, cuja capital primeiro foi Tirza e depois Samaria. O reino que já existia e permaneceu com Roboão assumiu o nome de Judá e permaneceu com a capital em Jerusalém. Então você tem que entender que depois de Salomão há um reino dividido. Israel é uma nação dividida. Israel é o reino do norte, com capital em Tirza e depois em Samaria. E reino do sul tem o nome de Judá e a capital é em Jerusalém. Bom, tendo isso em mente, aí você começa a entender a história de Amós. Amós, ele era originário de uma cidade do reino do sul. Ele era de Tecoa, uma cidadezinha que fica a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. No entanto, quando o Senhor o chamou para sua obra, o chamou para ser profeta, ele chamou Amós para sair do reino do sul da sua cidade e ir para o reino do norte, Israel, para lá pregar a mensagem do Senhor. Você percebe isso muito claramente quando você olha lá para Amós, capítulo 3, verso 1 e também para o verso 13, que Amós, muitas vezes, começa a sua profecia dizendo, ó israelitas. Você vê que ele está se referindo ao reino do norte. É importante você notar que você vai ter, sim, algumas menções a Judá. Sim, você vai ver Judá sendo mencionado nas profecias de Amós, mas são sempre poucas coisas e pontuais. O que você precisa entender é que Amós estava no reino do norte pregando. Nessa época, quem reinava no reino do norte era Jeroboão II. Nós estamos falando ali por volta de 760 a.C. Amós é muito interessante porque Amós não era um profeta de carreira. Ele não fazia parte das escolas proféticas da época. Deixa eu te explicar o que isso significa. Na época de Amós existiam escolas proféticas, que eram grupos de profetas, eram grupos de pessoas que tinham esse dom profético, que se reuniam para justamente relembrar as profecias dos antigos profetas e buscar ao Senhor, produzindo assim as profecias do seu próprio tempo. Mas Amós não é nada disso. Amós não participa das escolas proféticas da sua época.
Como eu disse, se você olhar em Amós capítulo 1, verso 1, você vê que ele era simplesmente um pastor de ovelhas, um cidadão comum. E se você olhar depois para Amós capítulo 7, verso 14, você vai ver que além de pastor de ovelhas, ele era também colhedor de sicômoros. Sicômoros eram figos selvagens que eram produzidos na época. Na verdade, que não eram plantados, eram encontrados na natureza. E aí você percebe que Amós é um profeta diferente no seu tempo. Ele não tem formação teológica, ele não tem uma posição de profeta, como outros profetas tiveram. Ele é simplesmente um homem comum do seu tempo, provavelmente não muito rico, que foi chamado pelo Senhor para realizar a obra do Senhor. Um homem simples, um homem comum, um homem sem grande instrução, que foi chamado para dizer ao povo o que estava errado no seu tempo e como eles precisavam voltar para os caminhos do Senhor. Essa já é uma primeira lição do livro de Amós. Muita gente acha que para fazer a obra do Senhor é preciso muita coisa, muita instrução, muito estudo. Mas não é bem assim. Veja, a Bíblia nos diz sobre momentos e situações em que o Senhor usou pessoas altamente instruídas para a sua obra. Por exemplo, Paulo. Paulo era um intelectual da sua época e o Senhor o usou na sua intelectualidade. Mas quando você olha para Amós e outros personagens bíblicos, você vê pessoas não muito instruídas, mas que também foram usados poderosamente pelo Senhor. Na verdade, o Senhor usa a todos. O Senhor chama a todos para trabalhar na sua obra, sejam instruídos ou não. Se a pessoa for muito instruída, ela será usada na sua instrução. Se a pessoa for alguém simples, sem muita instrução, ela será usada na sua simplicidade também. O que nós precisamos é fazer como Amós, nos colocar à disposição do Senhor para sermos usados na sua obra. Bom, veja, vamos tentar entender também um pouquinho de como era a situação de vida da época de Amós. Na época de Amós, tanto Judá, o reino do sul, quanto Israel, o reino do norte, viviam uma época, um período de muita prosperidade econômica. O país estava enriquecendo, mas ao mesmo tempo que havia muita riqueza no país, também havia muita desigualdade social. O que você tinha no país era muita concentração de renda. Os ricos eram extremamente ricos, estavam ficando cada vez mais ricos, e os pobres cada dia mais pobres também. Havia muita riqueza, mas ela estava na mão de poucos. Você já viu isso em algum lugar? Pois é, nesse quadro, Amós denuncia os pecados econômicos do seu tempo. Os pecados dessa desigualdade econômica que existia naquela época. Amós denuncia, por exemplo, a opressão econômica, que é justamente quando os mais ricos utilizam a sua condição para manter os pobres sempre mais pobres. É quando alguém que tem dinheiro utiliza a sua condição para sempre se manter em cima dos mais pobres, nunca dando a eles a oportunidade de crescimento. Uma das outras coisas que Amós condena era a cultura da ostentação. Gente que era mais rica, tinha mais dinheiro e gostava de jogar isso na cara dos outros, sempre ostentando tudo aquilo que tinha. Amós aponta que isso é uma imoralidade. Em um país que há tanta gente passando necessidade, tanta gente passando fome, você por aí tentando mostrar para todo mundo tudo aquilo que você tem. Nós também já vimos isso em algum lugar, não é? Amós fala contra a idolatria do dinheiro também. Gente que idolatrava o dinheiro. Agora veja, não é que se ajoelhavam na frente do dinheiro, é que essas pessoas viviam em função do dinheiro. Acordavam pensando em como ter dinheiro, em como ganhar dinheiro. Dormiam pensando em como manter o que tinham. Viviam em função daquilo. E veja, quando a Bíblia fala de idolatria, ela não fala apenas de se ajoelhar diante de algo. Ela fala que tudo aquilo que você faz a sua vida girar em torno é, na verdade, o seu Deus. Se a sua vida gira em torno de ganhar dinheiro, você é um idólatra do dinheiro. Amós fala contra isso. E Amós também fala contra a corrupção.
Por exemplo, quando os mais ricos pagavam agentes públicos para poder fazer o errado. Quando, por exemplo, os mais ricos pagavam os juízes da cidade para que as decisões fossem sempre tomadas em seu favor e sempre em contrário aos mais pobres. Amós fala contra a usura também. Você sabe que a usura é uma palavra antiga que a gente não usa muito mais, não é? Usura é quando uma pessoa empresta dinheiro e cobra juros excessivos sobre isso. A gente conhece hoje como agiotagem, não é? Tentar ganhar dinheiro em cima da necessidade que o outro está passando. Aqui a gente tem que abrir um parênteses para entender bem uma coisa. Entenda que a Bíblia não é contra o lucro e a Bíblia não é contra a propriedade privada. O que a Bíblia é contra é o lucro abusivo. É buscar o lucro a qualquer custo, mesmo que seja preciso pisar na cabeça do próximo. O que Amós está condenando da parte do Senhor é exatamente isso. As pessoas que viviam em função do lucro e que faziam qualquer coisa, inclusive mal ao próximo, para mantê-lo. Uma outra coisa que Amós condena muito veementemente são os empregadores que pagam salários miseráveis aos seus empregados. Isso é justamente opressão econômica no ambiente de trabalho, não é? Há tanta gente procurando emprego, então eu pago o pior salário que eu puder. Se essa pessoa não aceitar, não tem problema. Eu mando embora e procuro outro. É como eu estou usando meu dinheiro para manter o que tem menos oprimido. Era exatamente isso que acontecia em Israel. E Amós coloca o dedo na ferida condenando tudo isso. E o pior é que os ricos de Israel se sentiam muito seguros, muito tranquilos, justamente por causa da sua riqueza. Eles acreditavam que o dinheiro daria segurança a eles e que nenhum mal jamais aconteceria a eles. Amós prega contra isso e fala muito veementemente. Se você olhar, por exemplo, Amós, capítulo 6, verso 1, você vai ver o profeta dizendo assim: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. No verso 3, Amós 6, de 3 a 8, o profeta diz assim: vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade vocês estão atraindo o reinado de terror sobre si mesmos. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e novilhos mais gordos, dedilham em suas harpas como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína do próprio povo. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir ao exílio e cessarão os banquetes daqueles que vivem no ócio. Amós denuncia que ao viver dessa maneira, os ricos de Israel estavam trazendo ruína sobre si mesmos. Agora, além dessas denúncias contra as estruturas sociais da época, Amós também critica de maneira muito forte o sistema religioso da época, que era controlado pelos sacerdotes. Amós critica o sistema religioso da época, em primeiro lugar, porque as pessoas se permitiam acreditar que a adoração ao Senhor e a maneira como elas viviam não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Veja, na época de Amós, o templo funcionava a pleno vapor. As pessoas iam ao templo, as pessoas sacrificavam, as pessoas oravam, as pessoas cantavam louvores ao Senhor. Mas elas entendiam que nada disso tinha a ver com a maneira prática como elas viviam no dia a dia. Elas entendiam que aquilo eram apenas rituais para fazer no domingo e agradar ao Senhor. E de segunda até sexta, até o sábado seguinte, elas podiam muito bem fazer o que quisessem, que não tinha nada a ver. Veja, isso era algo muito comum na antiguidade. Havia na antiguidade muitas religiões que não eram éticas, que era simplesmente uma questão de adoração a um Deus, mas que não interferia na maneira como você vivia. Era assim que as pessoas queriam viver a fé no Senhor, de uma maneira destacada, de uma maneira separada da ética diária. Mas essa não é
a fé verdadeira no Senhor. Você vê isso ao longo de toda a palavra de Deus. Sim, adorar ao Senhor tem a ver, sim, com cantar louvores e adorá-lo, mas também tem a ver com a maneira como você vive no dia a dia. Não é possível separar uma coisa da outra, diz Amós, porque na verdade não é uma coisa ou outra, é tudo a mesma coisa. A adoração verdadeira ao Senhor é aquela que sim sai nas suas palavras de louvor, sai nas suas orações, sai no seu culto ao Senhor, mas também sai nas suas mãos, nos seus pés, na sua boca, no seu dia a dia, nas suas relações de trabalho, nas suas relações familiares, em tudo que você faz. Fé no Senhor é uma fé ética, é uma fé que tem a ver com o seu comportamento diário. E veja como essa fala de Amós é extremamente atual. Não tem muita gente que tenta viver assim até hoje? Gente que acha que é só ir domingo à igreja, cantar, orar, fazer algumas coisinhas, cumprir uns rituais, e aí durante a semana simplesmente faz o que quer, principalmente no que tange aos seus próprios negócios? Pois é, essas são pessoas que precisam ler o livro de Amós, porque elas estão brincando com Deus. Talvez elas não percebam a seriedade do que elas estão fazendo, mas o que elas estão fazendo, como elas estão vivendo, é algo extremamente grave. O livro de Amós mostra que por viver assim, Israel estava trazendo destruição sobre si mesmo. Pessoas que ainda tentam viver assim hoje precisam entender a mesma coisa. Elas estão trazendo destruição sobre si mesmas ao brincar com a adoração verdadeira ao Senhor, ao brincar com a santidade que o Senhor espera delas no todo da própria vida. Agora, em segundo lugar, Amós também critica muito firmemente as estruturas religiosas da sua época, porque os sacerdotes, os líderes religiosos, eles não se manifestavam contra esses pecados do povo. Muito pelo contrário, eles mesmos abraçavam essas práticas e eles incentivavam esse tipo de prática. Ao invés de da parte do Senhor denunciar esses pecados, os sacerdotes também praticavam a mesma coisa. Sim, eles também usavam o templo, usavam a fé para enriquecer a qualquer custo. E além disso, eles justificavam o que eles e os mais ricos faziam. Eles simplesmente diziam: olha, se você está rico, é porque o Senhor te aprova. Se o Senhor não aprovasse o que você fizesse, essas suas práticas econômicas, o Senhor não te daria riqueza. Se você está rico, é porque o Senhor te aprova. Esses que estão pobres e vivendo dificuldades na vida, é porque devem ter algum pecado oculto, porque o Senhor não nos aprova. Se nós estivéssemos errados, como Amós tanto diz, nós não estaríamos bem de vida. Se temos dinheiro, é porque o Senhor aprova tudo isso que nós fazemos. E aí eu te pergunto mais uma vez, você já viu isso em algum lugar? Provavelmente já, não é? Não é exatamente isso que a teologia da prosperidade prega nos nossos dias? Se você tem dinheiro, é porque você está fazendo tudo certinho e Deus te aprova. Se você está passando dificuldades financeiras, é porque deve ter algum pecado escondido aí na sua vida e Deus não está feliz com você. É exatamente isso que eles pregam. E olha onde que está o golpe nisso tudo. Eles dizem, para você ter dinheiro, você tem que fazer tudo direitinho. Mas quando eles falam em fazer tudo direitinho, eles não estão falando em seguir os princípios e os mandamentos bíblicos. Fazer tudo direitinho, na visão deles, é ir na igreja deles, entregar dinheiro para eles e cumprir os rituais que eles inventaram que você tem que cumprir. A mesma coisa que acontecia no tempo de Amós. Amós profetiza e prega muito duramente contra essas coisas. Pessoas que pregam essa teologia da prosperidade deviam ler Amós e ficar extremamente espertas. Amós, além dessas coisas, ele também fala sobre o dia do Senhor, da mesma maneira como nós vimos no domingo passado sobre o profeta Joel. Você se lembra disso? Joel fala do dia do Senhor, o dia que o Senhor virá para julgar todas as pessoas, o dia que nós teremos de prestar contas ao Senhor pela maneira como nós vivemos. Amós também fala sobre isso. Você vê, por exemplo, uma expressão interessante em Amós, tanto em Amós 8:11 quanto em Amós 9:13,
quando o profeta diz assim: dias virão, diz o Senhor, dias virão. E a partir daí o Senhor começa a dizer o que fará nos dias futuros e nos dias finais. Uma outra expressão interessante que você tem que ver em Amós, está lá em Amós 5:17, quando o Senhor diz assim: dias virão em que eu passarei no meio de ti. Dias virão em que eu passarei no meio de ti. Você já viu essa expressão, passarei no meio de ti, em algum lugar? Você se lembra de algum outro episódio da história do povo de Deus em que o Senhor passou no meio do povo? Se você está ligado, nós estamos falando de Êxodo capítulo 12, verso 23, não é? Lá no tempo da escravidão do Egito, quando o Senhor vai trazer a última praga, a praga da morte dos primogênitos, o Senhor diz: eu passarei no meio de vocês. Dias virão em que eu passarei no meio de ti. Esse é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, é o dia em que o Senhor virá e todas as pessoas serão trazidas a Ele. E Ele vai passar pelo meio das pessoas, vendo as obras e vendo a vida, vendo a fé, o que direcionou a vida de cada um. E cada um terá que responder justamente por essa maneira como viveu. Agora, lembrando ainda de Êxodo capítulo 12, você tem que lembrar de um detalhe. O dia que o Senhor passou no meio do povo, para alguns, os servos do Senhor, foi um dia de libertação, um dia de bênção, um dia de alegria. Mas para outros, os egípcios que não serviam ao Senhor, foi um dia de julgamento, foi um dia de destruição e foi um dia de morte. O dia que o Senhor passar no meio do seu povo, o dia do Senhor, será um dia de alegria, bênção e celebração para uns, e será um dia de dor, de tristeza e de destruição para tantos outros. É exatamente o que o livro de Amós está nos propondo. Dias virão que o Senhor passará no nosso meio. E o dia que o Senhor passará no nosso meio, como será esse dia para você? Será um dia de alegria, de bênção, de celebração, porque você viveu ao lado do Senhor? Ou será um dia de destruição, um dia de morte, um dia de julgamento, porque você não viveu ao lado do Senhor e não viveu nos caminhos do Senhor? Em Amós capítulo 4, verso 12, o profeta diz assim: portanto, ou melhor, o Senhor diz por meio do profeta: portanto, assim te farei, ó Israel, e por que te farei isso? Prepara-te para encontrares com o teu Deus. A fala do profeta é essa: preparem-se para encontrar face a face o nosso Deus. E como será nesse dia que você encontrar o Senhor face a face? Para Israel esse seria um dia difícil. Esse seria um dia terrível, justamente porque não viviam nos caminhos do Senhor, não levavam a sério a palavra e a santidade que o Senhor esperava deles. Sabe o que aconteceu no final da história de Israel? Mais ou menos ali 40, 50 anos depois, 722 a.C., o Império Assírio destrói Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel, e leva aqueles que sobreviveram ao cativeiro. A história de Israel terminou muito triste, porque o povo não ouviu a palavra do Senhor que veio por meio do profeta. O povo o ignorou, o povo não voltou dos seus maus caminhos, o povo não se corrigiu e o povo não levou santidade a sério, e por isso encontraram destruição. O que a gente precisa pensar para as nossas vidas hoje é: como eu posso evitar que a história de Israel seja a minha história? Como eu posso evitar que isso que recaiu sobre Israel recaia sobre mim também? Acho que ninguém deseja para si o que aconteceu com Israel, não é? A primeira coisa que o livro de Amós nos ensina é: não ignore as estruturas injustas da sociedade à sua volta. Não caia no erro que tantos israelitas caíam de olhar apenas para a sua própria vida, olhar apenas para os seus sonhos, olhar apenas para os seus planos financeiros e ignorar os problemas dos outros.
Não, eu estou vivendo a minha vida, eu estou tentando ganhar dinheiro, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás do meu. Se os outros não estão, se os outros estão empobrecendo, se os outros estão passando dificuldades, é problema deles. Muita gente em Israel vivia assim, pensando só em si, olhando para si. Se eu tenho tanto, é porque eu mereci. Se os outros não têm, é porque eles não mereceram. Mas a Bíblia nos mostra como isso é uma tremenda de uma bobagem. E por mais inocente que pareça, viver assim trará destruição para a sua vida, porque esses não são os caminhos do Senhor. Eu gosto de olhar para essa questão pensando em Gênesis capítulo 4, verso 9. Caim matou o seu irmão Abel, e o Senhor veio questioná-lo sobre isso. E qual era a desculpa de Caim? Gênesis 4, 9. Sou eu guardador do meu irmão? Meu irmão lá é problema meu? Sou eu responsável pelo meu irmão? Vê a desculpa de Caim? Exatamente a desculpa de muita gente, né? Tô correndo atrás do meu, tô pensando no meu, tô batalhando pelo meu. Eu lá sou responsável pelo outro? Sim, você é. E eu também sou. Somos todos responsáveis um pelos outros. Somos todos guardadores uns dos outros. Se você não quer desagradar ao Senhor, se você não quer destruição para sua vida, não caia nesse pensamento comum de hoje em dia, de viver apenas preocupado com o seu e ignorando a necessidade do próximo. Não caia nesse erro, como tantas pessoas caíram. Mas em segundo lugar, a segunda lição que o livro de Amós quer nos ensinar é: pare de brincar com santidade. Pare de achar que santidade é uma questão menor, menos importante na sua vida. Pare de cultivar pecadinhos de estimação. Pare de dar desculpas para os seus próprios pecados. Pare de dar desculpas para si mesmo, dizendo: ah, mas isso aqui todo mundo faz. Não, mas isso aqui eu estou fazendo sozinho, não afeta ninguém, sou só eu e eu mesmo. Não, mas isso aqui não dá para ficar sem porque é uma necessidade humana. Pare de dar essas desculpas para si mesmo. Pare de brincar com santidade como os israelitas brincavam, fingindo que era apenas uma questão de cumprir rituais para agradar a Deus e podiam viver a sua semana como queriam. Pare de pensar dessa maneira, porque esse tipo de pensamento traz destruição para a sua própria vida. Sabe, eu vejo muitos jovens e mesmo adultos buscando melhorar de vida, através dos estudos, através do trabalho. Muita gente empreendendo, muita gente buscando, muita gente lutando, o que é algo bom, é algo maravilhoso, mas infelizmente se esquecendo, ignorando o que a palavra de Deus ensina sobre os caminhos do Senhor, sobre santidade. Veja, você quer realmente ter uma vida boa? Você quer realmente ter uma vida melhor da que você tem hoje? Estude de fato. Trabalhe com afinco, dedicadamente, mas jamais se esqueça de viver, de fazer tudo isso de acordo com a palavra do Senhor. Jamais se esqueça de fazer essas coisas, mas nos caminhos do Senhor, como a palavra do Senhor ensina. Se você estuda, se você trabalha, se você se dedica, mas você se esquece do próximo e se esquece da santidade, desculpa, você está boicotando a si mesmo, você está boicotando a sua própria vida. Não pense que dá para viver e ser feliz em uma ilha de destruição, de penúria e de necessidade. A nossa função como servos do Senhor é justamente espalhar as bênçãos do Senhor. E aí eu concluo. Não é exatamente assim que o Senhor Jesus Cristo viveu? Ele usou o seu poder e tudo que estava nas suas mãos para abençoar a vida das pessoas à sua volta. Esse é o ideal de vida para todo cristão. Você tem conseguido crescer e melhorar de vida? Amém. Glória a Deus, bênção. Isso é. Mas use tudo isso para abençoar também a vida das pessoas à sua volta. Use o que você tem para justamente espalhar tudo isso sobre o mundo. Mas nunca se esqueça de, no seu dia a dia, andar de acordo com a santidade que o Senhor espera de todos nós também. Que o Senhor abençoe a sua vida e a leitura do livro de Amós edifique também a sua caminhada. Forte abraço, que o Senhor abençoe a todos.